Apple, Coca-Cola, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Berkshire e Disney. Sabe o que todas essas empresas têm em comum? Todas essas empresas multiplicaram em milhares de vezes o seu valor desde o IPO. Então, para ilustrar esse caso, imagina que você investiu R$1 em Apple, em ações da Apple, lá atrás, mas não tão lá atrás quando ela valia zero. Quando ela valia 100 milhões de reais, já era uma empresa respeitável, né? Sabe quanto você teria tido de rentabilidade? Você teria tido 12 milhões por cento. Parece que tá errado esse número, mas sim, é esse número. Ou seja, o seu R$1 teria virado 12 milhões de reais. E aí eu fiquei pensando, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltasse no tempo, será que eu teria investido esse R$1 em Apple? A realidade é que mesmo que se eu quisesse, eu não conseguiria ter investido, porque eu precisaria ter acesso a um private equity, ou seja, um veículo que compra empresas que não são listadas de certa forma. Mas isso está prestes a mudar. Por quê? Porque agora existe uma espécie de uma nova bolsa de valores que te ajuda a fazer algo parecido e acessar empresas que não estão listadas na B3. Então algumas empresas que não estão ainda no tamanho necessário para ver um capital na bolsa, elas podem ser negociadas antes da hora, digamos assim. A gente pode acessar empresas antes de elas atingirem esse patamar, esse tamanho. Claro que, já deixando claro desde o começo do vídeo, não é que elas vão virar IPs gigantes, é que elas podem, tem sempre o risco. Vou falar mais sobre isso aqui, mas se você escolher bem a empresa e talvez tiver uma pitadinha de sorte, quem sabe você pode multiplicar o seu capital fortemente. Por isso, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa muito interessante. Vocês veem que eu estou com um notebook aqui, ou seja, vou fazer uma aplicação na prática, eu vou de fato comprar o equivalente a uma ação, digamos, ou algumas ações de uma dessas empresas. Inclusive, os fundadores vieram num podcast recentemente. Eu vou separar o vídeo da seguinte forma. Primeiro, o que é essa nova bolsa de valores, essa bolsa de valores do futuro? Segundo, como funciona essa nova bolsa de valores, entre aspas, tá? Depois, quais são as vantagens, as desvantagens de investir nessa bolsa? E aí, eu vou te mostrar como você pode investir na prática, de fato, né, nessas empresas. E aí é onde eu vou entrar aqui no meu notebook, você vai ver a minha tela, e aí vamos passar por um processo real. E eu vou botar meu dinheirinho. O Lucão falou que vai botar o dinheirinho dele também, né, Lucão? Vou colocar. Quanto você vai colocar? Vou botar 5. 5? Tá bom então. E antes de começar aqui, gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo. Clica no botãozinho de curtir e quem sabe a gente dá um boné desse de presente pra turma? O que você acha, Dani? Como que faz para dar um boné desse de presente? Manda um direct? Mandar no direct. Manda um direct pra quem? Pro Lucão. Que tal? E aí o Lucão, ele vai arbitrariamente escolher quem ele quiser para presentear com um boné desse. Então você vai lá no lucas.zafra e aí você manda um direct para ele e aí convence ele, ele vai dar um boné para algum de vocês. Então vamos lá. O que é essa nova bolsa de valores do futuro? Tá? E antes de qualquer coisa, porque eu tô sempre usando aspas, eu não vou mais usar as aspas ao longo do vídeo, então vocês considerem que sempre que eu falar bolsa, vocês vão botar aspas, porque ela não é bem uma bolsa de valores. Ela é tipo uma bolsa de valores, tá? Por uma questão regulatória por definição, mas a função dela é muito parecida com uma bolsa. Então vou botar aqui na tela a explicação do porquê disso. Eu vou usar a palavra bolsa daqui para frente, mas tenho essa clareza e sempre com devidas aspas quando eu falar bolsa. Então se você vai investir na bolsa de fato, você geralmente tem 4 opções, né? Você pode comprar uma microcap, ou seja, uma empresa que tem um valor de até 1,5 bilhões de reais, uma small cap, uma empresa que vale de 1,5 a 2 bilhões de reais, uma mid cap, que vale geralmente 2 a 10 bilhões, e uma blue chip, né, ou uma large cap, que vale mais de 10 bilhões de reais. Qual que é o problema aqui? Um dos primeiros investidores da Apple, né, o Mike Markula, ele é um investidor que ele colocou $250 mil do seu próprio bolso na empresa. Ele investiu em 1977. E esse $250 mil que ele aplicou lá atrás seria equivalente hoje a 398 milhões de dólares. Olha só. Em 1940, quando os primeiros papéis da Walt Disney Production começaram a ser negociados no mercado de balcão, antes de eles abrirem capital na NYSE, na época o valor de cada papel era $5, era muito baixinho. E a Disney valia, adivinha só, 3 milhões de dólares. Hoje a Disney vale 197 bilhões de dólares. Uma única ação de $5 valeriam hoje 328 mil dólares. A primeira pessoa a investir no Google, além de seus fundadores Larry Page, né, o Sergey Brin, foi o Andy Bechtolsheim, ou alguma coisa desse tipo. Ele era um dos cofundadores da Sun Microsystems. Em agosto de 1998, ele investiu $100 mil no Google em troca de uma participação acionária de 8,5% na empresa. Hoje, essa participação valeria algo próximo de 100 bilhões de dólares. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu o que teria acontecido se a gente tivesse, obviamente, investido no começo e acertado as empresas que a gente comprou. O capital teria multiplicado pra caramba. Só que existe muita complexidade de você fazer isso na prática.
prática, não é? Parece que, aqui, olha o que o Thiago tá falando como se fosse fácil. É claro que não é fácil, você tem muita complexidade. Primeiro, você tem muita burocracia. Não é abrir uma conta na corretora, ir lá no home broker, depositar um dinheiro e comprar. Não é tão simples assim. Pelo menos não era, né? Depois, muitas vezes falta transparência sobre o negócio. Quando o negócio está na bolsa, a gente, por mais que tenha alguns casos, às vezes, né, de problemas, de dados, etc., no geral são empresas com muita auditoria, muito mais difícil de ter alguma falcatrua, tá? Outra coisa é que às vezes falta liquidez para negociação e você não consegue vender suas ações. Então, cara, você vai vender para quem? Não tem comprador e vendedor o tempo todo. E também às vezes falta um pouco da perspectiva do futuro da empresa, não tem às vezes essa clareza de uma empresa tão madura. E além disso, às vezes o investimento inicial é altíssimo quando você está nesse patamar. Por isso que os grandes investidores têm acesso e geralmente os pequenos investidores não têm acesso ao investimento nesse grau de maturidade de uma empresa que está começando. E é daí que surgiu a B4, de fato, né? A B4 é tipo a bolsa de valores, só que ela foca em empresas menores, empresas que ainda não chegaram lá. Por isso que eu acho que é uma boa ideia gravar esse vídeo, porque quem sabe a gente não pode tirar boas coisas daqui. As empresas que elas vão poder ser negociadas de alguma forma na B4 são empresas com faturamento anual entre 10 milhões e 300 milhões de reais. Algumas coisas que valem ser ressaltadas, tá? Primeiro, a B4 é o primeiro mercado autorizado pela CVM. É pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, é uma coisa séria, tá? Para negociar ações tokenizadas. Então não são aquelas ações listadas, são ações tokenizadas. Então, ao invés de você comprar uma ação que fica registrada no seu CPF, a B4 usa a blockchain na infraestrutura do mercado regulado. Então não é uma blockchain, não, a blockchain no mercado regulado. Isso aqui é aprovado pela CVM. Ou seja, as ações que você compra, elas são representadas por tokens, elas são registradas em uma carteira digital, obviamente no seu nome. Então essa é a nossa primeira parte. Vamos para a segunda agora. No início dos anos 70, nos Estados Unidos, assim como hoje no Brasil, as empresas pequenas elas não tinham acesso, né, ao capital, não era tão simples. Ou seja, você podia investir em grandes empresas como a GM, ExxonMobil, Ford Motors, Shell, DuPont, várias outras, né? Só que você não conseguia comprar uma empresa como a Apple ou a Microsoft. E aí, em 1971, foi criada a Nasdaq, que é uma nova bolsa de empresas que, em sua grande maioria, eram menores e geralmente tinham alguma ligação com tecnologia. Até participei recentemente do IPO da XP, onde eu tinha ações da XP, era só da XP, e aí fizemos um IPO na Nasdaq, que já é uma bolsa muito mais consolidada hoje em dia. Só que a B4 funciona exatamente dessa forma. Então o ser humano tem vontade de multiplicar seu capital, o seu capital é fruto do que a gente ganha menos do que a gente gasta, tem várias formas de multiplicar o seu capital, uma delas é você investir em negócios de terceiros. Porque quando a gente faz isso, a gente terceiriza o empreendedorismo ou a gente empreende através de terceiros. Então os IPOs acontecem na plataforma da Begin e aí quando você participa de um IPO, quando você de fato vira sócio de alguma empresa, você negocia no mercado secundário na B4. Então você se cadastra no site da Begin, você vai abrir seu cadastro lá, você vai participar de algum IPO, que é quando a empresa entra, ela fica listada de alguma forma, você compra ações dessa empresa e aí agora você negocia as ações que você tem, se você quiser ou se você quiser vender, na plataforma da B4. Então vamos lá, eu já fiz meu cadastro previamente, tá? Mas aqui é a B4. A site da B4, então você tem todas as explicações aqui, se você quiser. Então, ó, login. Então aqui é onde eu posso acompanhar a minha carteira. Aqui tem as empresas que podem ser negociadas no mercado secundário. Minha carteira, então eu tenho aqui a minha grana. Veja que eu tô com a minha grana zerada, né? Não tenho nenhuma ação, não tenho nada. Vou fazer o primeiro aporte hoje, tá? Então aqui é onde eu vejo o que eu tenho e eu negocio. Pô, muito legal, bonitinho. Agora vamos aqui para a Begin, que é a plataforma onde eu vou de fato participar de um IPO, né, de uma espécie de IPO. Então vamos lá. Aqui a gente tem, né, no caso, a MaisMu. MaisMu é uma empresa que a gente gravou um podcast, eu, Lucão, Kaique. Então a gente entrevistou muitos founders, a gente entendeu um pouquinho mais sobre a cabeça deles. E aqui a gente tem mais informações sobre o negócio, né? Então, ó, posso clicar em Saiba Mais. A MaisMu está buscando uma captação de 5 milhões de reais, né, para poder ser listada, para poder ser, né, negociada. Um valuation de 100 milhões pre-money. O que é o pre-money? É porque isso daqui é o antes do aporte. Então, se eles estão captando 5 milhões, no final das contas a empresa vai valer 100 milhões mais 5 milhões de caixa depois dessa rodada, né? Já captou 2 milhões 619. Aí tem vídeo sobre a empresa. Vocês podem assistir se vocês quiserem. Então, mostra muito sobre o negócio. Os caras fizeram um vídeo legal aqui, hein? Uma vaquinha fazendo flexão, que loucura.
Beleza, então tem um videozinho aqui sobre a empresa. E você tem quase que todo o pitch, a lógica deles, do porquê que eles estão, né, fazendo essa captação, que eles acham que eles vão crescer. E aqui a gente pode fazer alguns filtros. Primeiro, a gente pode filtrar o mercado. Mercado. Então, a MaisMu está inserida no campo de atuação que combina os segmentos de health, snacks e suplementos. Esses segmentos são um mercado global de 85 bilhões de dólares. Então, aqui fala sobre o mercado. Vamos olhar para o financeiro? Financeiro. Margem bruta 31,7%, 67 produtos, né, SKUs, 10 mil pontos de venda. Faturamento 2022, 47 milhões de reais. Olha que legal. Quando você entra aqui, eu acho muito organizado. Você tem riscos. Aí você tem o risco de auditoria, risco de execução, risco fiscal, risco cambial. Então você pode ver bastante informação para tomar decisão. Distribuição da participação societária, quem fica com o quê, o que eles vão fazer com o dinheiro. Caso a oferta atinja o valor mínimo de captação de 3 milhões e 400, eles vão investir 50% em marketing e vendas, 25% de capital de giro. Eles devem provavelmente demorar para receber do fornecedor um pouquinho mais do que eles demoram às vezes para cobrir o custo. 15% de inovação, 10% desenvolvimento de novos mercados. Aqui é o time deles, tem o Otto Guarnieri, né? A gente gravou com o Otto, que é o CEO. A gente gravou também com o Antônio, que é uma figura, né? E aqui você tem um time principal de executivos. Aqui tem o pitch deck. O pitch deck é geralmente aquela apresentação que as empresas fazem para captar recurso. Eu estou passando mais rápido porque, enfim, eu já tomei minha decisão, mas só para mostrar para vocês. Isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui a gente tem alguns principais números, né? Receita bruta 2020, 17 milhões. 2021, 33 milhões. Receita bruta 22, 47 milhões. Então, eu não sei se vocês já experimentaram os produtos da MaisMu, mas eles já mandaram, até antes de eu conhecê-los pessoalmente, mandaram alguns produtos aqui, eu achei bem gostoso. Especialmente aquele um snackzinho. Como que é o nome daquilo, Lucão? É um wafer, né? É tipo um wafer, né? É um wafer fitness, assim, achei super gostoso. E eu conheci alguns outros produtos deles, então gostei do produto. Aliás, quando você vai investir é muito legal, né? Não é que isso aqui é um fator decisivo no investimento, mas se você gosta, isso aqui é um bom indício, porque outras pessoas podem gostar. É diferente de você ir numa empresa onde você não gosta do produto ou não acredita no que ela faz. Então eu acho muito gostoso, né? Os produtos dela que eu experimentei. Ela vem crescendo a receita dela, crescendo num ritmo relativamente rápido. É difícil você ver uma blue chip crescendo nesse ritmo. 17, 33, 47 e 23, espero, né, que tenhamos um crescimento muito interessante. O EBITDA, né, ele não vem crescendo com consistência, né? Tivemos uma oscilação aqui, 2021 teve EBITDA maior que 22, mas lembra que a gente questionou isso no podcast e eles falaram que foi um pouco do contexto, eles estão investindo muito para crescer, em algum momento eles começam a aumentar a margem. Então o que eu gosto aqui? Primeiro que é um mercado que tem a ver com esse ramo fitness de saúde, que é um mercado que vem crescendo já constantemente. Depois disso, é uma empresa relativamente pequena, então ela tem muita convexidade, ou seja, se der errado, deu errado. Se der certo, a multiplicação pode ser muito grande do capital. Então, quando você diversifica a sua carteira em múltiplas possibilidades, você não necessariamente precisa que todas elas deem certo. Uma ou duas ou poucas opções que derem muito certo vão multiplicar o seu capital fortemente, tá? E eu acredito um pouco nisso, nesse conceito da convexidade. Quando eu olho para o mercado de barra de proteína, tá? Você olha para o mercado com um CAGR de 6,15% desde 2022. É um mercado que tem uma expectativa de crescimento, né? Com base no Polaris Market Research Analysis, e com Whey Protein é a mesma coisa. Todo mundo tomando seu Whey Proteinzinho. Uma expectativa também de crescimento de 7,61% no mercado de Whey. Além disso, ela é uma empresa que está inserida no mercado digital, então você tem muita gente fazendo postagens orgânicas, né? Diferente até de outras empresas que o pessoal não faz isso. É uma empresa que ela tem essa veia mais adaptada à nova realidade. Tem um branding que é muito querido pelas pessoas. A gente tem uma expectativa de crescimento, segundo a MaisMu aqui, de 211% na receita líquida até 2026. Então é um mercado que vem com uma expectativa de crescimento por parte do empreendedor. Também tem uma expectativa de aumento da margem EBITDA, todos os anos aumentando a margem, né? Então, se eu for olhar para a receita, né, é como se eu estivesse pagando basicamente 3 vezes a receita dos últimos 12 meses, né, no negócio. 3 vezes a receita, né, algo, enfim, se a gente considerar que essa empresa vai crescendo 211% nos próximos anos, cara, pode ser um baita negócio. Vamos lá. Ofertas, MaisMu, investir agora. Dá para falar com o time dele se a gente quiser tirar alguma dúvida. Eu não estou com dúvida. De acordo com a resolução CVM 88, há um limite de investimento para cada perfil de investidor no ano calendário. Selecione a opção que mais se adequa ao seu perfil. Possui renda bruta anual ou investimentos financeiros até 200 mil? Não. Possui renda bruta anual ou investimentos superiores? Sim. Possui investimentos financeiros superiores a 1 milhão? Sim. Já investi em oferta pública? Sim. Vou botar aqui, enfim, um valor aqui de R$1 milhão, investir mais do que isso, obviamente. Declaro que atualizei minhas informações da Begin. Sim.
Quantos ativos serão comprados? O lote mínimo é 200, né? Então você não vai por o valor que você quer investir. Eu quero comprar 200 ativos ao preço de R$10 mais ou menos. Então vai dar mais ou menos R$2.000 que eu vou investir aqui. Li concordo, li aceito. Comprar agora. Agora eu preciso fazer a minha transferência. Bom, então pronto. Eu fiz já o TED, pelo jeito vai ser realizado aqui em até 2 dias, né? Quando eu, de fato, participar dessa oferta pública, eu vou poder entrar aqui na minha conta da Before e vou poder visualizar os meus investimentos. Qual que é o ponto, tá? Primeiro de tudo, acho que você precisa, com muito carinho, analisar isso daqui, porque tem muitos riscos diferentes do investimento numa ação diretamente na bolsa. Qual é o principal deles? O principal deles é que as empresas que estão aqui, elas estão num grau de maturidade muito menor, então elas têm mais risco. Qual que é o lado bom disso? É que elas também podem se multiplicar muito mais. É muito mais fácil uma empresa pequena multiplicar do que uma empresa gigantesca. Então qual que é o desafio? Escolher dentre essas opções aquelas que têm um potencial de multiplicação muito maior. É claro que isso tudo está no começo, é um mercado novo aqui no Brasil, tá? É uma coisa que tende a se solidificar e eu fico muito honrado em trazer para vocês quase que em primeira mão aqui, né? Vai saber aonde chegaremos, mas eu tenho convicção que uma hora ou outra isso daqui vai ter que pegar, vai ter que entrar na nossa rotina, porque é muito bom poder acessar as empresas no momento onde elas estão começando, estão lá no começo, empresas de 100 milhões de reais. Então, participar disso financia não só o projeto empreendedor, como também te permite ganhar dinheiro junto, no momento que essa empresa dê certo e cresça muito mais. Então, faça as suas análises, veja se faz sentido para você. Se você achar que faz sentido para você e quiser comprar algumas ações aqui da Mais Mu, serão sócios, olha lá. Vamos ganhar junto ou perder junto. Essa é a lógica. Então, os links estão todos na descrição e me comenta aí, vocês acham que a gente vai fazer um bom negócio? Te imprima aí, vamos ganhar dinheiro junto? Ou não? Ou será que vai ser um mau negócio? Deixa nos comentários e aí daqui a um tempo eu atualizo vocês sobre o resultado, né, desse nosso investimento. E ó, vocês aí da Mais Mu, vou cobrar vocês todos os dias, hein? É bom fazer esse negócio crescer, hein? Porque a minha grana tá aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!